Bom, e nessa mesma entrevista que nós trouxemos aqui um trecho, Lula criticou o plano anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assumir o controle da faixa de Gaza. Mais uma vez, o petista acusou Israel de cometer genocídio e defendeu a criação do Estado palestino. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Estou falando o microfone aberto, tá, Chá? Obrigada. Quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos. O que eles precisam é ter uma reparação de tudo aquilo que foi destruído para que eles possam reconstruir, sabe, as suas casas, os seus hospitais, as suas escolas e viver dignamente. O grupo terrorista Hamas também reagiu às declarações de Donald Trump. Segundo o porta-voz Abdel Kanu, a posição racista americana está alinhada com a extrema-direita israelense, que consiste em deslocar um povo e erradicar uma causa. E finaliza: as palavras de Donald Trump são a receita para criar o caos. Ana, começamos com você. Como é que foi recebida aí essa ideia de Donald Trump dos Estados Unidos assumir o controle da faixa de Gaza? Paula, bom, vou contar a minha experiência pessoal quando eu vi essa notícia. Quando eu vi essa notícia, eu disse, isso é uma coisa irreal. Agora o presidente Trump realmente, não sei, pode estar perdendo a mão, acho que, né, está indo para um campo que não é muito crível. Mas aí depois, amadurecendo, né, a ideia, você vai pensando, você vai considerando outros pontos nessa equação complicada, é uma equação complicada. Eu mudei de ideia pelo seguinte, Paula, eu não sei se o resultado final seria esse o correto, mas o que há até hoje, desde os anos 50, é uma equação que não tem solução. Essa história de dois estados, né, essa possível solução de dois estados, não existe, porque um lado não quer que isso aconteça. É simples assim. O Hamas não quer a solução de dois estados. Os terroristas não querem a solução de dois estados. O Irã não quer a solução de dois estados. Então é preciso colocar na mesa uma provocação para que outras coisas talvez venham para a superfície, porque esse discurso bonito de dois estados que todo mundo fala não vai acontecer. Os terroristas não querem isso. Os terroristas vão continuar usando os palestinos como escudo humano. O Lula falar de hospitais, escolas, isso não existe, porque o Hamas não deixa isso acontecer. E aí não custa lembrarmos que havia funcionários das Nações Unidas dentro do complexo de planejamento do Hamas para o 7 de outubro. Então, Paula, alguma coisa precisa ser feita, porque esse discurso que todos falam, até tentando trazer a paz para a mesa de dois estados, não vai acontecer. Um lado não vai deixar isso acontecer e não é o lado de Israel. Simplesmente eles não vão deixar isso acontecer. Agora, o que é importante nessa história também é que Donald Trump resgata o fio que ele estava costurando no primeiro mandato, os acordos de Abraão, os acordos costurados de paz ali entre o Bahrein, os Emirados Árabes. Então, Paula, como a gente está falando aqui desde o dia 20 de janeiro, there's a new sheriff in town, né? Tem um novo xerife na cidade. Se essa é a solução, eu realmente não sei. Eu só sei que a antiga falácia de dois estados não vai acontecer, porque o que o Hamas canta é exatamente aquilo: do rio ao mar a Palestina será livre.
Basta pegar o mapa para entender que o que eles querem é simplesmente dizimar, tirar Israel do mapa. Piotr, vou te perguntar qual foi a sua reação quando você leu essa notícia aí pela primeira vez, porque eu também me causou um certo estranhamento, mas depois pensando, você começa a ver, olha, pelo menos tem alguém pensando fora da caixa para um problema praticamente insolúvel há décadas que se arrasta, mas é de difícil execução. Sim. Mas, pelo menos, é uma ideia aí que se coloca na mesa. De longe, eu acho que ele vendeu caro para negociar depois, como é da estratégia do Donald Trump, porque se alguém tem poder para mexer naquilo, com poderio militar, capacidade financeira, se sustentar por muito tempo, são os Estados Unidos. Não interessa aos americanos mandar os fuzileiros para ficarem lá e, obviamente, com vítimas americanas. Não é este o objetivo. Agora, se você propuser a mesma coisa que todo mundo estava propondo, nada ia acontecer. Não é o perfil de Donald Trump. Ele joga lá no alto e diz assim, e é alguém que pode, ele não está blefando, ele poderia fazer isso, poderia chegar, é o único que tem condições de chegar, e aí depois ele vê, bom, alguém vai ter que reagir. Na reação ele começa a negociar. É um estrategista, e diplomacia, relações externas, se faz assim, você faz acenos públicos e a negociação dura com portas fechadas. Alguém vai procurá-lo para fazer uma negociação a portas fechadas. Dos dois lados. Bom, até onde nós podemos ir? Porque do jeito que está, com as mesmas ideias, já deu errado há muito tempo. Augusto. É sempre complicado analisar esse quadro, né? Aí a gente tem de tirar as crianças da sala, como, por exemplo, o Lula. O Lula não sabe nada. Ele não usa nem plural para os americanos. Os Estados Unidos adotou tal coisa. Os Estados Unidos causa e por aí vai. Está fora. O Lula não interessa o que ele fala porque ele não entende nada. Mas vamos lá, eu confio mais nessa solução sugerida pelos acordos de Abraão. E acho que a fórmula original dada pela ONU permanece. Tem que ter os dois estados, porque não se pode confundir os palestinos com o Hamas, nem os libaneses com o Hezbollah. É claro que cobram, né, dos palestinos, às vezes não têm força para tal, por que não expulsam os terroristas? Para isso tem que buscar uma fórmula mais abrangente, que é essa que envolve os outros estados da região. O ataque, a meu ver, o ataque criminoso, que o Lula ignora, do Hamas a Israel, aquilo sim foi um massacre absolutamente injustificável, sem razão nenhuma. Esse ataque só é explicável pela disposição dos terroristas de impedir que os acordos de Abraão avançassem. Onde localizar os palestinos? Onde eles já estão, faixa de Gaza e Cisjordânia. É ali que eles têm de ficar. Para tanto, tem que entrar nessa história Emirados Árabes, a Arábia Saudita, tá? O Irã, acho que neste momento, existe um presidente com muita força, Trump, e existe a Arábia Saudita disposta a entrar. A Síria já foi removida no momento, está fora de combate. O Irã mostrou uma fraqueza imensa. Então, é a hora de você também deixar claro que interessa ao governo do Netanyahu o prosseguimento da guerra, infelizmente. Claro que ele teve de reagir, claro que tem que reagir com dureza, mas é claro também que interessa a ele que a guerra continue, porque quando ela acabar, ele vai ter os seus pecados julgados. Entre esses pecados está o desmonte do sistema defensivo de Israel, que falhou no caso do ataque criminoso, terrorista do Hamas. Então, quem pode conseguir a solução, impondo a sua força, são os Estados Unidos. É o Trump. E não podemos nos desviar disso aí, porque no momento em que se admite que vai ter um Estado só, você vai ter a guerra permanente. O território foi confiado aos palestinos,
foi desenhado em 1945, 44. É aquele. E os árabes não aceitaram. Essa é a verdade. E tentaram durante décadas jogar Israel no mar. Não se aceita isso. Mas agora é o momento de neutralizar os radicais de lado a lado. Os terroristas têm de ser eliminados mesmo. E é a hora de buscar uma solução, porque o contrário disso é a eternização de uma guerra com massacres como o que houve na invasão de Israel pelo Hamas.